Oi, meus amores, de volta para cumprirmos mais um dos nossos acordos. Prazer e satisfação estar com vocês, assim, meio adoentada, mas vou fazer o possível para que dê certo aqui o nosso vídeo. E vai dar certo, com certeza. Como ficou prometido, nós falaremos sobre os traços de caráter. E hoje nós trabalharemos um traço, para não ficar muito extenso, para não ficar muito comprido. Nós falaremos sobre os seres que carregam os traços da esquizoidia. Você é um ser humano esquizoide, você traz a dor do esquizoide, você traz, vamos dizer, capacidades do esquizoide. Seus comportamentos trazem traços de um ser esquizoide. Você se considera um esquizoide? O que é uma pessoa com caráter esquizoide? Como essas pessoas se comportam? Quais as dores? Que dores o esquizoide traz, carrega? O que mais machuca um esquizoide? Tudo isso, gente, cientificamente falando, esses 5 traços que nós já vimos, todos nós temos os 5 traços de caráter. São 5 traços de caráter que todos eles se formam na mielinização, ou seja, no recapeamento de todos os neurônios. Quando da nossa formação e após ao nosso nascer. Então, isso vai de 0, ainda no colo ultrainterino, até aproximadamente aos 4 anos e meio, 5 anos de idade. Essas 5 fases, elas se desenvolvem nesse período. São as aprendizagens, são os sentimentos. A gente começa, a partir daí, ou nessas fases, de acordo com cada uma que nós vamos ver, começam a nascer esses traços. Então, no caso do ser esquizoide, ele traz os traços. Você observa e depois a gente vê os traços mais detalhados. Então, o esquizoide é o primeiro traço, é a nossa primeira, vamos dizer, a nossa primeira formação enquanto ser humano. É no momento em que o cérebro já está formado, estamos ainda, sim, no útero. Estamos no útero, mas já temos ali um cérebro que, apesar de muitos não aceitarem, mas ele já sente os reflexos externos, né? Ele está na barriguinha da mamãe, nós estamos na barriguinha da mamãe, mas já sentimos os aspectos, as interferências externas. Então, essa primeira fase, o esquizoide, ainda está no colo materno, está no útero da mãe. E ele começa, por um motivo ou outro, ele já começa a sentir-se rejeitado, seja por qual motivo for, gente. Às vezes é uma gravidez indesejada, às vezes é vamos dizer assim, um sufoco que a mãe passa e ela começa a trabalhar nela mesma, que vai prejudicar o bebê. E se eu não tivesse com essa gravidez, se eu não tivesse com esse bebê, eu poderia fazer de outra forma. Então o bebê vai se sentindo culpado. Ele começa a se sentir rejeitado. E aí começa a formar o seu caráter esquizoide. Eles trazem como traços físicos, né? Porque as dores que ele sente são os traços neuronais. Mas os traços físicos, que são bem visíveis, eles trazem após o nascimento. Tipo, a cabeça e os olhos dos esquizoides, eles são enormes. O esquizoide tem aquela cabeçona, os olhos muito grandes. Normalmente eles usam óculos. As pernas dos esquizoides são pernas muito finas. Finas, as nádegas também são finas e reta.
A gente costuma dizer que fulano tem a bundinha que parece tábua, né? De cortar carne, porque é eta. Então, esses são traços físicos dos esquizoides. A dor central do esquizoide, gente, é a dor de ser rejeitado. Ele não gosta muito de contato físico. Não é que o esquizoide ele seja arisco. Ele tem um comportamento mais ou menos normal. Só que ele é muito trancado, retraído nele mesmo. Ele não gosta de multidão. Por que não gosta de multidão? Exatamente para não se sentir rejeitado. Mas, Raimunda, por que ele se sente rejeitado? Porque quando ele estava lá no útero, desculpem, lá no útero, por algum motivo, por algum comando externo, ele achou que naquele momento ele estava sendo rejeitado. E aí ele já nasceu com aquela ideia de estar um ser rejeitado, de ser um ser rejeitado. É preciso entender. E aí, às vezes, eu me pergunto, quantas vezes nós, enquanto professores, fomos irresponsáveis por não termos certo conhecimento, de rotular um aluno como lesado, como débil, como dililon, quando a criança era o quê? Um portador de esquizoidia. E isso é uma doença? Não, não é uma doença. Não é doença. É uma coisa que precisa ser tratada, conhecida, conhecer a dor. Saber qual é a dor do esquizoide é fundamental, porque quando você conhece a dor, você sabe o caminho que deve traçar para chegar até esse esquizoide, para ganhar a confiança dele. E ganhar confiança, gente, porque se é uma coisa que o esquizoide não é lesado, como as pessoas dizem. Ah, esse menino é lesado. Ele não é lesado. Gente, ele tem um medo muito grande de ser rejeitado. Então ele prefere se isolar, ele prefere se afastar para que ele não sinta essa dor, que é a dor da rejeição. Mas o esquizoide tem uma capacidade, gente, uma capacidade fora do normal. Ele é altamente criativo, ele é um criativo nato. A percepção dele é uma percepção de águia. Ele consegue prever, não como paranormalidade, mas ele consegue antever o futuro. Por quê? Porque ele é tão trancado nele mesmo, o cérebro dele é tão aguçado que ele consegue prever a situação. Ele consegue ver a lógica e o objetivo de tudo. O esquizoide, ele é altamente lógico e objetivo. Gente, ele gera resultados com uma capacidade e uma rapidez incrível. Por quê? Porque ele consegue convencer a ele mesmo do que é certo e do que é errado, do que vai dar certo e do que não vai dar certo. Então, ser esquizoide é bom, não é ruim. Nós temos os 5 traços e o que nós queremos é que você compreenda qual é o seu traço dominante. Pena que nós vamos ter tempo para falar um traço de cada vez, porque agora que nós falamos os traços físicos, as dores, as capacidades, e agora nós vamos ver o comportamento. Qual é o comportamento do esquizoide? O esquizoide, ele não gosta de viver em grupo, ele prefere viver isolado, por ter medo de ser rejeitado. E ele é um grande procrastinador. E por que ele procrastina? Exatamente porque eles são pessoas de ideias ágeis, ideias fáceis. As ideias chegam na cabeça do esquizoide como enxurrada. Ele está com uma ideia aqui e já tem mais uma enxurrada de ideias chegando para que ele planeje, para que ele elabore, para que ele obtenha resultados e resultados satisfatórios, porque ele é preso nele mesmo. Ele tem uma capacidade de criação muito grande, mas procrastina com medo de que as pessoas não gostem e que rejeite aquela ideia dele. Então ele prefere se isolar, criar e absorver aquelas ideias dele.
Eles evitam locais públicos exatamente por algum dos traços característicos. Ele é muito alto, ele é muito magro. Gente, o esquizoide é magro, magro. Que essas, né, esses ossinhos aqui, como a gente chama, essa saboneteira, eles são salientes, eles aparecem. Os olhos são muito grandes, a pupila meia dilatada. Então ele torna-se um ser assim, bem diferenciado do outro. Bem diferenciado, porque ele tem traços muito particulares. São traços bem ímpares. Então, eles evitam lugares públicos, porque eles sabem que lá eles podem ser rejeitados. Eles sabem que no meio de muita gente, são muitas ideias, são muitos a observá-lo, ou a observar-nos, né? Porque todos nós temos um pouco de esquizoidice. Eu tenho o meu lado esquizoide. Eu tenho o meu lado esquizoide. Mas vou deixar para que vocês passem a descobrir quando vocês me verem na rua. E vocês podem, a partir de agora, começar a olhar na rua. Evitem olhar demais. Mas vocês podem ver. Ah, a Raimunda falou que quem é assim é esquizoide. Essa pessoa é esquizoide. Então, se ela é uma esquizoide, você já sabe que ela é uma pessoa que tem medo da rejeição. E se algum professor tiver nesse grupo, assistir esses vídeos, é interessante que ele procure conhecer bem o caráter, o traço de caráter do seu aluno, para que ele possa conduzi-lo melhor. Então, gente, o esquizoide é isso. O esquizoide não é nenhum doente mental, nem um ser extraterrestre, porque tem o olho grande, tem a cabeça grande, é muito magro, o joelho as pernas são muito finas. Não é nada disso. Ele simplesmente é uma pessoa que é totalmente normal, altamente inteligente, mas carrega a dor da rejeição. E você sabe que não existe dor pior do que a dor, o medo de ser rejeitado. Então, fica aqui os traços, as dores, as capacidades e o comportamento da pessoa que tem o traço de caráter esquizoide. Um grande abraço para vocês e quinta-feira nós voltaremos a falar sobre o segundo traço de caráter, que é a oralidade. E aí vocês se perguntam, você é uma pessoa oral? Você é uma pessoa que tem o olho grande, a cabeça grande, ou você é uma pessoa que tem o olhinho miudinho, a bochechinha assim, é redondinho? Então você é também um ser oral. Um grande beijo, um grande abraço e fica com Deus.